Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje nós vamos dar continuidade ao módulo de genética moderna. No tema de hoje, nós vamos tratar sobre clonagem gênica e clonagem reprodutiva, que são os tipos de clonagem que podem aparecer na prova do Enem. Estão lembrados da nossa aula anterior, quando a professora Natália falou um pouco a respeito de clonagem gênica, clonagem da insulina? Então, nós vamos, conforme prometido, retomar vários temas que foram tratados naquela aula. Então, se você não assistiu ainda a aula de RT-PCR para diagnóstico da COVID-19, volta lá no canal e assiste, que vai ser muito importante nas nossas próximas aulas de genética moderna. Nós vamos sempre aproveitar as oportunidades para estar fazendo revisões de alguns conceitos durante esse período agora que cada vez mais se aproxima da prova do Enem. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui que mostra o que será. Nada mais é do que o citoplasma, o interior de uma célula. A gente às vezes faz aquela maquete da escola, coloca um gel de cabelo lá no meio, né? Representando esse citoplasma, mas na verdade ele possui várias moléculas, várias organelas, ele é considerado uma solução porque ele tem água. E aqui vocês conseguem ter uma noção, mais ou menos, essa imagem ela foi premiada, de como é esse citoplasma, mostrando aqui, ó, por exemplo, a mitocôndria com sua dupla membrana e aqui a carioteca, mostrando do lado interno aqui da carioteca o núcleo, que vai ser importante a gente falar durante as nossas aulas de hoje. Por que eu trouxe aquela imagem? Para lembrar que esse citoplasma, ele tem várias moléculas internas, várias organelas e que constitui essa célula eucarionte e que uma célula ela se comunica com a outra através de moléculas que são lançadas no meio, que essas células precisam se dividir e carregar a informação que ela traz consigo, especialmente no seu DNA. E por isso que eu deixo essa pergunta aqui para vocês. Como a informação é transferida para uma célula ou organismo? Como é que a célula filha traz consigo a informação que estava armazenada na célula mãe? Para isso, precisa haver uma duplicação de uma molécula muito importante que carrega todas as receitas das nossas proteínas, que, por exemplo, podem estar lá naquele citoplasma, vocês já sabem disso. E essa molécula é a molécula de DNA, que antes da gente entrar na clonagem propriamente dita, nós vamos relembrar mais uma vez como era essa molécula de DNA. Avançando, eu trouxe essa imagem aqui que representa o dogma da biologia molecular, o dogma central dessa biologia. Então, já precisa estar muito claro na cabeça de vocês que nós temos essa molécula de DNA, como está aparecendo aqui na imagem, ela é copiada, gera um RNA em azul, que é uma fita simples, um outro tipo de ácido nucleico. Esse RNA, aqui vai aparecer em verdinho, o ribossomo, que vai decodificar a informação que está nesse RNA, vai traduzir a informação desse RNA e transformar esse RNA em uma proteína. Por exemplo, daquelas moléculas que nós temos lá dentro do citoplasma, nós com certeza vamos ter tipos de proteínas de membrana, constituindo a membrana da própria célula, ou lá da mitocôndria que eu mostrei para vocês. Então, lembrando que nós somos seres proteicos e que essas proteínas desempenham várias funções no nosso organismo. Nós temos aqui a imagem mais estática, né, para vocês relembrarem, o nosso DNA que fica no núcleo, fica armazenado lá no núcleo, todo condensado, nós vamos ver algumas imagens. E aqui esse DNA ele está se replicando. Quando que ele se replica? Antes da célula dividir. Se é lá no material genético, se é lá no DNA que eu encontro todas as informações que eu preciso para manter a minha célula filha igual à mãe, então toda vez que a célula for se dividir, eu preciso duplicar esse DNA.
essa replicação, essa duplicação do DNA é algo que acontece naturalmente nas nossas células o tempo todo, sempre antes dela dividir, dela fazer mitose, dela fazer meiose, ela vai duplicar o seu material genético. Então, observem aqui o fluxo dessa informação gênica, aonde começa e aonde ele vai parar. Nós temos a molécula de DNA. Se a célula fosse dividir, eu preciso replicar essa molécula de DNA. Eu preciso fazer uma nova cópia da molécula de DNA. Não estou precisando dividir a célula, eu estou vivendo lá na condição basal. Estou aqui atualmente, nesse momento, com várias células minhas, produzindo proteínas como anticorpos, como proteína do cabelo. A gente já falou bastante de proteínas nas outras aulas. Então, eu posso estar precisando de uma proteína, não estou precisando duplicar o DNA. Então, percebam que dependendo do momento que a célula está, ela pode usar esse DNA como forma, né, como molde para fazer um novo DNA que vai ser idêntico, vai ser um clone dele, tá? Então, as células fazem clonagens do seu próprio DNA o tempo inteiro antes de dividir, ou esse mesmo DNA pode servir de molde para uma proteína que vai desempenhar uma função no meu organismo. Quais são os nomes desses processos? Qual a ordem? Então, eu tenho aqui um DNA. Se ele servir de molde para um RNA, que depois vai se transformar numa proteína, nós vamos ter aqui o fluxo da informação. Primeiro com um processo de transcrição, que vai gerar uma molécula de RNA. Na maioria das vezes, eu perguntei na aula anterior, né? Esse RNA é de fita simples, mas nós temos o RNA transportador, por exemplo, que ele forma uma espécie de grampo, em alguns pontos ele fica na condição de fita dupla. Nós temos o RNA ribossômico, que também assume uma outra conformação. Então, na maioria das vezes, o RNA ele é fita simples, mas existe algumas exceções, só lembrando, tá? Então, eu tenho esse RNA aqui, que ao ser decodificado ou ser traduzido, ele vai gerar a proteína conforme a necessidade do meu organismo. Lembrando mais uma vez que esse processo aqui, ele ocorre de maneira natural, nesse sentido, dentro da célula. De DNA para RNA, de RNA para proteína. Lá no caso da técnica, vocês aprenderam que existe algo de maneira artificial que é feito na técnica, né, usando a enzima da transcriptase reversa. Já que o vírus era de RNA, eu transformo esse RNA em DNA e o nome desse processo é transcrição reversa. Eu vou usar uma enzima chamada transcriptase reversa. Ou seja, essa transcrição vai acontecer no sentido contrário. Ela vai de RNA para DNA. Quem faz isso também, a gente precisa estar aproveitando esses momentos para revisar. O vírus HIV possui uma molécula de RNA, seu genoma é uma molécula de RNA, tem a transcriptase reversa, e ao entrar em contato com a célula que ele tem afinidade, ele usa esse material genético dele para se transformar numa molécula de DNA. Quem faz isso é a enzima transcriptase reversa. Então, nós vamos avançar e lembrar aqui, ó, que eu tenho o DNA dentro do núcleo de fita dupla, mais uma vez. Ele pode servir como molde, nesse caso aqui, vai estar indo no sentido de gerar uma proteína, o fluxo da informação aqui gênica está acontecendo. Então, eu tenho um DNA de fita dupla, gerando um RNA. Observem que esses passos aqui, de DNA para RNA, que é a transcrição, ainda acontece dentro do núcleo. Mas esse RNA ele vai sair do núcleo, vem para o citoplasma, vai lá para o meio daquela imagem, daquela bagunça lá de moléculas que vocês viram no início, e ele vai ser o quê? Traduzido, o ribossomo vai traduzir e eu vou ter como resultado uma proteína. Muito importante a gente revisar esses conceitos mais uma vez. Aqui nós temos na imagem o DNA todo condensado. Ao se desenrolar, vocês conseguem observar aqui a fita dupla com as bases nitrogenadas A, T, C, G. Eu vou usar esse DNA aqui como um molde, formar um RNA e em seguida esse RNA vai ser traduzido e formar uma proteína. Lembrando que a cada 3 nucleotídeos eu vou
formar um aminoácido, né? O código genético é uma trinca de bases. Cada 3 bases entra um aminoácido na tradução. O primeiro aminoácido que é adicionado a todas as proteínas é sempre a metionina. Então, esse código genético A ou G dá a informação para a célula adicionar o aminoácido metionina. Então, de 3 em 3 pares de bases, que nós chamamos de códon, nós vamos ter a adição na nova proteína de um aminoácido. Não esqueçam disso. Aonde essa molécula de DNA é encontrada? Vocês já sabem que é no núcleo. Aqui, destacado na imagem, em roxinho, nós temos a carioteca. Lá dentro do núcleo, nós temos também o nucleolo, responsável pela produção de ribossomos, que é quem vai sintetizar as proteínas dentro da célula. E nós não podemos esquecer que a gente sempre lembra desse DNA cromossômico na forma de cromossomo no núcleo. Nós temos uma exceção, que é o DNA mitocondrial. Dentro da mitocôndria, nós vamos encontrar um tipo de DNA específico da mitocôndria. Então, na verdade, nós temos DNA tanto no núcleo quanto no citoplasma. Esse do citoplasma em menor quantidade e dentro da organela mitocôndria. Que isso sustenta uma teoria que vocês aprendem no primeiro ano, que é da endossimbiose. E provavelmente essa mitocôndria já foi uma bactéria no passado, foi englobada pela célula e passou a viver numa condição lá de harmonia tão perfeita que hoje elas não se separam mais. A mitocôndria produz ATP para a célula e a célula dá a matéria-prima para que essa mitocôndria produza essa energia. Geralmente glicose, ou a gente tem toda uma via metabólica que acaba culminando para gerar glicose e entregar glicose para essa mitocôndria. Não esqueçam disso. Aqui nós temos mais uma vez esse cromossomo, né, demonstrando aqui o DNA todo condensado, a molécula da hereditariedade, né, é o DNA que está no cromossomo, e aqui nós temos vários cromossomos. A gente vai ver mais na frente a imagem da carioteca. Desculpa, do cariótipo. Esse cromossomo, ele na verdade é ácido nucleico condensado com proteínas, enrolado em proteínas do tipo estonas. Como ele é ácido, as estonas são básicas. Até aqui, nenhuma novidade, tudo revisão para que a gente avance e chegue até a parte da clonagem específica. Nós já sabemos que toda essa tecnologia só foi desenvolvida graças à descoberta da estrutura do DNA. A professora Natália falou na aula anterior, e vamos dar os créditos à pesquisadora que realmente descobriu, que foi a Rosalind Frank. Aqui nós temos a cara do DNA, mais uma vez, as bases nitrogenadas. Aqui eu tenho um fosfato, eu tenho um açúcar e uma base nitrogenada. No meio eles estão ligados. Na verdade, eles estão interagindo por pontos de hidrogênio. Essas ligações, elas são frágeis. Sempre nós vamos ter C ligado com G, obedecendo aquele pareamento, interagindo, né, fazendo ponto de hidrogênio com G. E toda vez que eu tiver C com G, eu tenho 3 ligações. Toda vez que eu tiver A com T, eu tenho 2 ligações. Percebam a imagem aqui da dupla hélice de DNA mais uma vez. E aqui demonstrando a estrutura, um fosfato, aqui o açúcar, mais um fosfato, e assim eles vão se ligando, formando o corrimão, né? Como se a gente pudesse fazer uma analogia, cada lado da molécula de DNA é um corrimão, no meio eu tenho um degrau, e esse degrau e essa molécula ela vai se enrolar e formar essa estrutura aqui de dupla hélice, aqui representando as bases nitrogenadas. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós vamos precisar desse conhecimento na hora que a gente for falar de clonagem, de transgênico, de PCR. Então, é só para reavivar isso na memória de vocês, que já deve estar muito consolidado. Aqui é o pareamento, mais uma vez, timina com adenina, formando 2 pontos de hidrogênio, e citosina com guanina, formando 3 pontos de hidrogênio. Então, sempre que o DNA servir como molde, é uma fita que se abre e vai gerar uma nova fita respeitando esse pareamento.
Então, se essa fita roxinha aqui de cima ela estivesse sendo usada como molde, a que foi gerada aqui embaixo ia obedecer esse pareamento. Se aqui eu tenho um T, eu vou ter um A aqui embaixo. Se aqui eu tenho um C, eu vou ter um G e assim sucessivamente. É assim que essa molécula serve de molde, para gerar uma nova molécula. Lembrando que essas fitas elas são antiparalelas, uma fica num sentido e a outra vai ficar do outro lado no sentido oposto. Essa convenção, né, ela sempre termina 5 linhas, 3 linhas, uma ponta. Se uma ponta for 5 linhas e a outra for 3 linhas, o outro lado vai ser o inverso. Percebam, 3 linhas aqui, aqui vai ser 5 linhas e aqui vai ser 3 linhas, respeitando essa questão das fitas serem antiparalelas e são complementares. Além disso, nós vamos destacar aqui, né, o sentido 3 linhas, 5 linhas, e aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas, elas vão ser sempre antiparalelas. Cada indivíduo possui um número de cromossomo distinto de acordo com sua espécie. Aqui nós temos algumas imagens de plantas, de animais. Nós sabemos que o nosso cariótipo possui o quê? 23 pares de cromossomos. Aqui nós temos esses 22 pares que são autossômicos e um par que é sexual. Aqui a descrição, né, o mapeamento desses cromossomos para vocês relembrarem já da aula de projeto Genoma. Então aqui, ó, todos esses cromossomos eles foram destrinchados, eles foram descobertos base por base até eu saber que o DNA humano tem em torno de 3 bilhões de pares de base. Professora, qual a importância disso? A descoberta de várias técnicas que nos propiciaram avanços em vários ramos da ciência, na medicina, na farmácia, na biologia, tanto dentro da ecologia como dentro da própria genética moderna. Então, fiquem atentos a essas questões que possam aparecer na prova de vocês. Aqui é o número de bases encontrado em cada cromossomo. Aqui nós temos 222.828 pares de base no cromossomo 1. E assim sucessivamente, só para matar a curiosidade de vocês. A soma disso aqui tem que dar em torno de 3 bilhões de bases. E cada indivíduo possui um número de genes no seu material genético, no seu genoma. Aqui nós temos alguns exemplos, como por exemplo, a bactéria E. coli, ela tem em torno de 4.300 genes. E nós temos aqui aproximadamente 30 mil genes, que essa foi a descoberta que nós encontramos lá no projeto, como resultado do projeto Genoma. Perceba aqui, ó, um peixe zebrafish, ele tem mais genes do que os seres humanos. Então, quantidade de genes não significa que você é mais desenvolvido ou que você traz mais... trazer mais genes não significa que você é mais evoluído, é mais desenvolvido. E aí nós chegamos na clonagem propriamente dita e nós temos 2 tipos de clonagem, a clonagem reprodutiva e a clonagem gênica. A reprodutiva é aquela que vocês provavelmente já ouviram falar, que aconteceu a primeira, né, o primeiro animal a ser clonado foi a ovelha Dolly. Vamos dar uma olhada aqui, aconteceu em 1996. Então a gente tem muito clara essa técnica hoje, mas várias tentativas, acho que, se não me engano, em torno de 274 tentativas foram realizadas para que esse primeiro embrião fosse implantado e que ele desse certo. Então, nós temos aqui, professora, já clonaram humanos, já clonaram outros animais? Clonaram outros animais, humanos a gente até agora, para a ciência, não aconteceu. Existem indivíduos já editados geneticamente, mas percebam as questões éticas de clonar uma pessoa. Tentar, por exemplo, 274 vezes até conseguir implantar. Isso aqui foi feito para uma ovelha. Será que para humano seria do mesmo jeito? Quantas células reprodutivas, quantos embriões teriam que dar errado para que um desse certo?
Então, vamos entender o processo aqui, que é muito, muito, muito simples. Nós vamos ter aqui a participação especial de 3 ovelhas. A primeira ovelha, que está aqui do meu lado direito, ela vai ser a ovelha que vai doar uma célula ovo, conforme está aqui, né, uma célula reprodutiva. Se é uma célula reprodutiva, ela é uma célula do tipo N. Um óvulo, né, ele é N, está esperando ser fecundado por um espermatozoide N, e os dois vão formar um zigoto, e esse zigoto vai ser 2N. Então, nós temos aqui essa célula aqui reprodutiva que veio dessa primeira ovelha, e a célula está aqui com todas as suas partes, citoplasma, o núcleo, aqui dá para ver até o DNA dessa célula que veio desse primeiro doador, dessa primeira doadora. Qual o procedimento? Qual o primeiro passo? Retirar o núcleo. Eu estou retirando um núcleo N, não esqueçam, estou removendo com uma micropipeta e eu fico aqui após a retirada, então percebam como é delicado, que não é um processo simples, que isso aqui poderia dar errado várias vezes, e deu, até a gente conseguir acertar a mão e dar certo. Então, eu fico aqui com todo o citoplasma dessa célula ovo à minha disposição. Tá lá congelado, paradinho, bonito, conservado, com todos os suas organelas, como a gente viu lá na primeira imagem, conservadas dessa primeira ovelha doadora. E aí nós entramos aqui com uma segunda doadora na parada, né? Que é a FIM, o nome dela. Ela vai doar células somáticas, célula de qualquer lugar do corpo dela. Uma célula somática significa que é uma célula 2N. Então, nós temos aqui, nesse caso, foi da mama, ela doou células da mama, essa célula aqui foi mantida em cultura para crescer, para aumentar a quantidade de células, em número mesmo, e essa célula traz todas as suas partes intactas, membrana, citoplasma, núcleo. Só que esse núcleo, ele é 2N, já que é uma célula somática. 2N traz todos os pares de cromossomos. Ela é uma célula com 46 pares de cromossomos. Essa daqui, que era uma célula reprodutiva, tinha 23 pares de cromossomos. Então, por isso que ela era uma célula N. Aqui é uma célula somática, nós vamos ter uma célula 2N. O que foi feito aqui? A junção dessas duas células. A junção de uma célula somática com essa parte aqui que representava o citoplasma da célula doadora, de uma célula reprodutiva que era N. Então, percebam que esse núcleo 2N vai se fundir com o citoplasma da célula embrionária. E o que vai acontecer? Esse núcleo que é 2N vai ser passado para essa célula embrionária, reprodutiva, desculpa, e essa célula reprodutiva, ela vai ser implantada agora na nossa terceira ovelha e vai ser gerada. Ela vai começar aqui, gente, aconteceu um processo de fertilização, na verdade, artificial, né, de formação de um zigoto. Se essa célula aqui, reprodutiva, tivesse se encontrado com o espermatozoide, ela ia virar uma célula 2N e sofrer sucessivas divisões, transformando-se num zigoto. Aqui eu peguei já o núcleo 2N e coloquei dentro do citoplasma dessa célula reprodutiva. E aí dei um choque lá, né, um pulso elétrico, para ela se tornar ativa e começar a fazer as divisões, sucessivas divisões, e o embrião vai ser implantado no útero dessa terceira ovelha. E nós vamos ter aqui a Dolly. A Dolly vai ser clone de quem? Do Finn, né? Tá chamando aqui Finn, né? Adulto Finn. Por que ela é um clone do Finn? Porque ela recebeu o material genético do Finn. Então, ela vai ser um clone do Finn, porque ela traz todo o DNA com todas as informações necessárias para ser um clone, para reproduzir tudo que o Finn tinha de histórico, de doenças, de idade que ela tinha na época. É como se essa célula aqui, ela já tivesse, a Dolly tivesse nascido com a idade dessa ovelha aqui, apesar de ser
um bebê ainda, digamos assim, né? Então, a gente tem alguns problemas que a Dolly vai desenvolver ao longo da sua vida devido a essa questão da mãe, da doadora, desculpa, já ter uma certa idade, envelhecimento precoce, por exemplo. Então, esse é o processo de reprodução, de clonagem reprodutiva. Parece difícil, mas não é. Eu pego uma célula embrionária, retiro o núcleo, pego uma célula somática, retiro o núcleo dessa somática e implanto na embrionária. Coloco numa mãe, né, numa barriga de aluguel, onde esse embrião vai começar a se desenvolver e eu vou ter um clone de quem doou o núcleo, tá bom? E aí a gente parte para a clonagem gênica, que é um processo bem simples, com a participação de algumas bactérias que têm essa capacidade de receber esses genes. Então, dá uma olhada aqui nessa bactéria procarionte, seu material genético aqui disperso, não tem núcleo, e toda bactéria, ela tem como se fosse um sistema imunológico primitivo, que é um segundo DNAzinho aqui, ó, redondo, circular, que ele confere resistência a antibióticos para essa bactéria. Então, por que esse DNA aqui? Porque ele é menor, porque ele se duplica com facilidade. Então, eu consigo retirar esse plasmídio, que foi o que foi mencionado na aula anterior. O plasmídio é um DNA circular que tem dentro da bactéria e que dá resistência a antibióticos. Eu consigo abrir esse plasmídio, eu corto esse plasmídio com enzimas de restrição. Enzimas de restrição são tesouras, são enzimas que reconhecem sequências específicas de DNA, por exemplo. Se tiver ATCG, ela vai cortar toda vez que tiver ATCG ao longo do DNA. Então, é importante eu abrir com a mesma enzima de restrição que eu abri aqui o plasmídio, eu cortei com a enzima X, eu tenho que cortar o DNA da célula eucarionte também. Esse DNA aqui da célula eucarionte vai me dar um fragmento, um gene de interesse. Por exemplo, o gene da insulina. Então, eu corto os dois materiais genéticos com a mesma enzima de restrição, gero pontas compatíveis. O que são pontas compatíveis? Pontas que se ligam umas nas outras com facilidade, é como se fossem peças de quebra-cabeça, são pontas compatíveis, e aí eu formo um DNA aqui, ó, recombinante. O que é um DNA recombinante? Um DNA misturado, tá? Um DNA que houve uma intervenção aí humana, digamos assim, foi adicionado um fragmento que de origem, a princípio, eles não estaria ali. Então, eu tenho esse DNA recombinante pronto, faço um processo na bactéria que gera um poro na membrana e consigo devolver esse plasmídio para dentro da bactéria, esse DNA recombinante. E coloco a bactéria em um meio nutritivo para ela crescer. Ela vai se dividir, não é isso? Ela não se reproduz por divisão, sucessivas divisões binárias, ela vai conseguir se dividir e vai gerando várias cópias da bactéria. E toda vez que ela se dividir, ela gera uma cópia de quem? Daquele meu DNA de interesse que veio aqui dessa célula eucarionte, que nesse caso é o gene da insulina. Então, percebam aqui que depois eu faço um procedimento meio que de limpeza, né? E consigo retirar só esse gene aqui da insulina, por exemplo, vou estar com esse gene puro. Aqui eu estou trazendo outros exemplos, não só da insulina, que pode ser genes de resistência à planta, pode ser genes relacionados ao processo de... já caiu no Enem, processo que a gente estimula o gene em algumas bactérias capazes de degradar a poluição do meio ambiente. Eu posso produzir proteínas que vão ser interessantes para uma terapia gênica. Aqui está mostrando também hormônio de crescimento, então eu teria que ir lá na minha célula de origem, nessa daqui, e escolher o meu gene de interesse para poder saber que parte eu estou colocando dentro da bactéria. Como que eu sei isso? Graças ao projeto Genoma, que sequenciou e mapeou todos os 30 mil genes que nós temos. Nós temos aqui uma segunda imagem para falar de clonagem gênica, que está simplificada, mostrando aqui com mais clareza
o corte, né? Aqui a bactéria, que na verdade o plasmídio já está separado aqui, foi feito um corte com uma enzima de restrição. Cortei o meu DNA que eu quero clonar com a mesma enzima de restrição. Liguei ao plasmídio, formei um DNA recombinante, introduzi dentro da bactéria. A bactéria se reproduziu várias vezes e gerou várias cópias desse gene de interesse. Então parece complicado, mas não é. Essas técnicas são técnicas do DNA recombinante que são usadas hoje em dia com mais uma certa facilidade nos laboratórios, mas são técnicas bem caras, tá? Por exemplo, ela pode ser usada para vacina. Eu posso pegar um fragmento de DNA de interesse do vírus, por exemplo, fazer várias cópias desse DNA. Se eu sei qual é, no caso do coronavírus, a vacina poderia ser da espícula. Eu faço várias cópias, é uma maneira de amplificar essa minha quantidade de DNA, nesse caso aqui, né? Se eu fosse trabalhar com o DNA do coronavírus, primeiro teria que fazer uma cópia de RNA para DNA, transformar essa sequência numa quantidade que eu possa trabalhar fazendo vários clones daquele mesmo fragmento. E aí eu posso injetar em um animal lá na fase inicial, né, para ver se o sistema imunológico dele responde. E aí eu vou avançando para outras fases da vacina até chegar na fase de teste em humanos. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade a essas aulas. São assuntos bem interessantes. Eu tentei o contato com o laboratório, ainda estou na esperança de mostrar pelo menos alguns experimentos para vocês. E eu espero que vocês gostem, assistam, aproveitem os horários das aulas presenciais. Fiquem bem, qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a nossa próxima aula. Abraço, tchau!